Olá e bem-vindo a mais um programa Saúde e Você. Como você sabe, Deus lhe criou desde o princípio, perfeito e muito saudável. E é por esse motivo que saúde e você tem tudo a ver. Estamos aqui hoje, mais uma vez, falando sobre um tema e deixando você saber que saúde não é somente a saúde física, mas a saúde mental também é muito importante. O meu nome é Arley Simão e tenho um convidado muito especial hoje que se chama Dr. César Vasconcelos. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Arley. Graças a Deus, tudo bem. Que bom, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco hoje. Muito obrigado. O senhor poderia nos contar um pouquinho sobre a sua experiência profissional? Ok, eu sou médico psiquiatra. Eu vinha trabalhando vários anos para o Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Também para o Centro Adventista de Vida Saudável, que fica em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, que é administrado pelo Hospital Silvestre. E trabalhei até dezembro do ano passado e depois eu vim aqui para os Estados Unidos para fazer estudos e treinamentos em obra médica missionária evangelística, onde estou no momento, que é no Iowa. E estou desenvolvendo um ministério que se chama Ministérios Portal Natural, que pode ser acessado através do site www.portalnatural.com.br. E ali existem vários tipos de trabalhos para Deus feitos e que são explanados naquele site. Que bom, muito bom, doutor. Como vocês podem ver aí em casa, temos uma pessoa super preparada, uma perita, né? Uma pessoa perita na área de saúde. E fique ligado, porque vão sair muitas informações legais aqui. O tema de hoje é o câncer e a mente. Como que o câncer pode originar na mente, ou como que a mente pode ser a causadora? Influenciadora, Influenciadora do câncer. Isso. E a nossa primeira pergunta para você hoje, doutor, é: existe alguma base científica para acreditarmos que emoções positivas ou até negativas têm efeitos fisiológicos? Existe sim. Já se sabe, até bastante divulgado em vários trabalhos, a mídia também fala de certos neurotransmissores, né, que eles são liberados no cérebro na medida em que você tem esse ou aquele tipo de emoção. Então, por exemplo, se a pessoa está com muita raiva, com ira, então tem muita descarga de noradrenalina, né? Então, é uma resposta química em relação a uma emoção. Se a pessoa está com muito medo ou muita ansiedade, então o hormônio ligado à ansiedade é a adrenalina. E também se a pessoa fica com tristeza e fica caminhando por uma depressão, ela certamente está com uma baixa do neurotransmissor chamado serotonina, que vai caindo nos terminais nervosos cerebrais, nos neurônios, então tem essa conexão, baixa de serotonina com a emoção tristeza. Também emoções positivas, como você falou, né? A acetilcolina fora do cérebro, ela está aumentada quando a pessoa está bem e ela tem força muscular por causa disso. As endorfinas, que são outras substâncias poderosas para resistência à dor e sentir bem-estar. E como já falei, a serotonina está baixa na depressão, mas quando a serotonina aumenta, a pessoa está alegre, ela tem um aumento da serotonina no cérebro. Parece que tem uma experiência que o senhor estava falando, feita com o Dr. McClellan, da Harvard University. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse assunto? Essa experiência é bem interessante, viu, Arley? Dr. Dave McClellan, da Universidade de Harvard, o que ele fez? Ele pegou um grupo de estudantes, 100 estudantes da universidade, e colocou numa sala para assistir um vídeo sobre a Madre Teresa de Calcutá. Então, o vídeo mostrava as ações da Madre ali naquelas coisas maravilhosas que ela fazia, né, de ajudar as pessoas pobres e tal. E ele passou o vídeo e ele queria medir na saliva daquelas estudantes se haveria uma produção de uma imunoglobulina A, que é uma das primeiras defesas contra o vírus da gripe. Ou seja, ele queria ver se as pessoas vendo um filme, um vídeo de ações de benevolência, de caridade, de amor, se aquilo produziria uma resposta fisiológica naquelas pessoas. E o que aconteceu? Ao final do vídeo, ele perguntou aos estudantes, né, quem gostou, quem não gostou, e 50% dos estudantes gostou de ver aquilo. E 50% achou, não, isso aí não me tocou, isso aí não me tocou. Mas quando ele mediu a imunoglobulina na saliva, 100% dos alunos tiveram a produção da imunoglobulina A. Então o Dr. McClellan ficou pensando, uau, isso diz alguma coisa. Ou seja,
Ele chegou a várias conclusões e uma delas é de que quando você está em contato com alguma coisa boa, alguma coisa que você medita que é boa, que você vê que é boa, né, e aquilo toca no seu coração, se você acredita muito ou não acredita muito, mas aquilo vai ter uma influência, né? Nos alunos que gostaram, a influência foi direta, eles gostaram e a resposta neurobioquímica foi de aumento dessa imunoglobulina. Mas aqueles que não se interessaram muito, também houve uma resposta. Então você vê que há uma influência na nossa mente, do que a gente vê, do que a gente pensa, que é consciente ou é inconsciente. Então é uma experiência bastante interessante para mostrar como que a mente está em contato com o corpo e vice-versa. Que interessante. Interessante para a gente ver também que é importante o que a gente põe nas nossas entradas, né? No nosso ouvido, que tipo de música escutamos, ou que a gente vê pela televisão, ou até mesmo que a gente lê numa revista ou livro. Exatamente. Interessante. A gente Por isso, por isso que é importante a gente ter assim, essa selecionar, né? O que você vai colocar na tua cabeça. Exatamente isso, é muito importante, porque coisas que não são saudáveis, elas com certeza vão destruir você. Doutor, voltando ao assunto do câncer um pouquinho, o câncer é uma doença única? Como que o senhor vê o câncer de um aspecto psiquiátrico e também de um aspecto psicológico? Ok, é uma boa pergunta. Realmente, a gente sabe que a mente e o corpo trabalham juntos, né? Não há uma doença que é só do corpo, uma doença que é só da mente. Há doenças que são predominantemente de uma dessas duas partes, né? E também colocando a parte espiritual. Mas o câncer não é apenas uma doença, né, causada por um vírus ou uma coisa assim. O câncer, eu entendo que são várias doenças interrelacionadas. Quer dizer, o câncer é uma indicação de que existe alguma coisa na vida, alguma coisa errada na vida da pessoa, que ela precisa mudar. Quer dizer, alguma coisa que não está funcionando bem, né? Quer dizer, o câncer eu diria assim que é o resultado de um último esforço do organismo contra a morte. Quer dizer, é interessante, né? As pessoas pensam assim, mas câncer não é uma doença? Como é que é a tentativa de não morrer? A doença, qualquer doença, ela é como uma moeda, tem duas faces. A doença é, ao mesmo tempo, a defesa, é o corpo tentando mostrar que está reagindo contra aquilo que está perturbando, e é a demonstração de que está falindo, está ficando ruim. Então, o câncer é um resultado, o câncer, vamos dizer assim, é a linha final, é quando o corpo e a mente já não conseguem mais reagir aos maus tratos que a pessoa está fazendo com ela mesma, então começa a aparecer uma patologia, uma doença grave, câncer, né? Então o senhor diria que o câncer é como se fosse um alarme, dizendo ao corpo, olha, acorde, tem algo passando de errado. Isso, exatamente, exatamente. Igual quando você está dirigindo o teu carro na estrada e vamos supor que está vazando óleo ou você esqueceu de completar o óleo, sei lá, e tá com problema no óleo. E aí acende a luz vermelha no painel do carro, não é? Não é isso que acontece? Então, aí a luz vermelha é o problema central? Não é o problema central. A luz vermelha é a indicação de que alguma coisa lá no motor do carro está acontecendo. Então você tem que fazer o quê? Parar o carro e dar uma olhada. Verificar. O câncer pode ser entendido do ponto de vista psicológico como sendo a luz vermelha que acende. Uau, o que está acontecendo? Estou com câncer? O que eu tenho que mudar na minha vida? Quer dizer, o câncer, ele é um alarme, como você disse, ele é uma manifestação de que alguma coisa não está bem e eu preciso parar na minha vida para ver que luz vermelha é essa. Isso é legal. Importante. E existem semelhanças de personalidade entre indivíduos diferentes com câncer? Existe sim. Existe quer dizer, é importante dizer também que o câncer, tem pessoas que parecem que têm uma predisposição herdada, né? Tem pessoas que talvez tenham alguma fragilidade no seu corpo, no seu sistema imune, na capacidade do sistema imune funcionar, e que por isso elas, diante de alguns eventos estressores da vida, uma má alimentação, falta de exercício, muito estresse, muita gordura na dieta, radicais livres, então ela é como se fosse os trigger points, quer dizer, como se fossem os pontos de disparar aquela patologia que é o câncer. Do ponto de vista, como você perguntou, da estrutura de personalidade, existem pessoas que parece que elas têm
uma postura mental, psicológica, comportamental que poderia favorecer para o desenvolvimento do câncer, né? E existe um pesquisador que ele trabalhou assim, um psicoterapeuta, trabalhou mais de 20 anos só com counseling, com aconselhamento com pacientes terminais, pacientes com câncer, né? Dr. Lawrence Lee-Chan. E eu li uns 2 livros dele que eu achei bem interessantes, O Câncer com Ponto de Mutação e o outro chama-se Brigando pela Vida, né? Então ele disse que ele examinou, um dos estudos que ele fez, ele estudou 152 pessoas. E ele viu que essas pessoas tinham coisas em comum, pessoas que tinham câncer, né? Todas elas tinham uma perda da razão para viver e a incapacidade de estabelecer novos relacionamentos. Ela tinha dificuldade de criar um novo relacionamento, né? Talvez ela tenha tentado restabelecer algum relacionamento substituto, mas falhou, ela não conseguiu. Sabe, quando você sente que precisa fazer uma amizade, e aí você tenta, mas não consegue, então alguma coisa atrapalha você de fazer. Então, essa característica, não conseguir fazer um bom relacionamento afetivo, está presente em 72% daqueles pacientes que ele estudou que tinham câncer, né? Um segundo ponto é a capacidade de demonstrar hostilidade em defesa própria. Sabe quando uma pessoa machuca você e aí você não sabe se defender, né? Você fica parado e a pessoa está abusando, está... Então, as pessoas estudadas pelo Dr. Lee-Chan, que tiveram câncer, elas tinham, 47% dessas pessoas, elas tinham dificuldade de se defender, não sabiam se defender, né? Então as pessoas atacavam e elas ficavam ali, vamos dizer assim, inertes, né? Um terceiro aspecto, elas tinham muita tensão mental, muito sofrimento por causa da morte de um dos pais. 38% dessas pessoas com câncer, elas sofreram muito, mais do que a média das pessoas pela morte de um dos pais. Também havia autodesprezo, havia a falta de autoconfiança nessas pessoas, né? E uma coisa muito importante nelas era a falta de esperança, elas ficaram com muita desesperança também. Né? Isso foi bem encontrado, essas características nas pessoas com câncer. Nossa, que fator interessante. Então o senhor está nos dizendo que o câncer ele pode começar na mente. Ele pode começar na mente, ou seja, no sentido seguinte, claro, o câncer, como eu disse no começo, ele, na verdade, são várias doenças interrelacionadas, né? O câncer, ele pode ser de uma origem virótica, ele pode ser de uma origem de maus tratos dietéticos, pessoas que são realmente muito abusivas em relação ao alimento, alimentos de qualidade péssima, né? Pessoas que são muito sedentárias, pessoas que não têm atividade física nenhuma, pessoas que são muito estressadas, muito... sabe, não relaxam, então elas exigem do seu corpo, da sua mente demais. Então tem uma hora que o corpo, nessas pessoas, diz assim, uau, não aguento mais. Essa mensagem, não aguento mais, vem pela doença, né? Então esse não aguento mais pode ser, não aguento mais comer, o corpo está dizendo, embora a pessoa não está pensando. O corpo está dizendo, eu não aguento mais comer esse tipo de comida. O corpo diz isso, mas a pessoa insiste em comer aquela comida que não é boa para ela. Então tem uma hora que o corpo, ele pifa, vamos dizer, né? Ele diz, uau, não dá mais. Aí vem a doença, né? Então, mas a mente também tem um papel importante, né? Porque a atitude mental que uma pessoa tem em relação à doença que ela tem é um fator muito importante para ela vencer aquela doença. Entendeu a frase? Né? É importante isso ser entendido. A atitude mental que uma pessoa tem em relação à doença que ela tem, seja câncer ou não, é muito importante para ver se ela vai vencer ou não aquela doença. Né? Ou seja, você estava falando de vários tipos de como o câncer pode começar. Isso. Através de vários abusos, de repente do físico, do estômago, ao abuso mental também. Mas vamos se concentrar um pouquinho no que seja o abuso mental, no câncer começando na mente. Perfeito. Essa é a única razão, provavelmente não a única, como o senhor já falou, mas é a razão principal de a gente talvez ter um câncer? De ter uns certos abusos mentais, certas perturbações na mente? Não, eu não diria que é o fator principal, eu até diria assim, não é o fator principal em todas as pessoas que têm câncer. Ou dizendo essa frase de uma outra forma, as pessoas que têm câncer, dentre as pessoas que têm câncer, algumas delas
elas vão ter o fator mental como sendo talvez o mais importante para a facilitação de ter um câncer. Mas tem pessoas que são, vamos dizer assim, fortes mentalmente falando, tem pessoas que não têm aquelas características que eu citei, né, que conseguem se defender, que conseguem expressar a sua emoção, mas vão ter câncer. Aí o câncer já é mais predominantemente ligado a outros fatores que não os fatores mentais. Então, no caso, pode ser uma péssima dieta e, como eu já falei, outras atitudes relacionadas com o corpo físico, né? Então, realmente, o fator mental não é o mais importante em todos os tipos de câncer, mas em alguns eu acho que com certeza é. Uhum. O senhor poderia dizer um pouquinho mais para a gente de como o câncer poderia começar na mente? Ou através da mente? Aquilo que eu falei, quer dizer, tem pessoas... Deixa eu explicar de outra forma. Todos nós, todos os seres humanos, nós temos os chamados órgãos de choque. Quer dizer, o que é um órgão de choque? Órgão de choque é aquela parte do nosso corpo onde as tensões emocionais se concentram. O nosso corpo ele sempre tenta ajudar a mente. Ou seja, quando alguma coisa está na mente que é muito estressante, muito preocupante, e fica demais para ficar aqui na mente, é como se o corpo falasse assim para a mente: ei, manda um pouquinho para cá que eu vou te ajudar a carregar esse fardo aí. Aí o corpo absorve parte da tensão que é da mente. Seja um conflito conjugal, seja uma tensão no trabalho, seja uma frustração com o filho que está usando maconha, seja uma separação, um divórcio, seja o que for que esteja causando um transtorno emocional. Quando fica demais, o corpo então diz, manda para cá. E quando a mente manda para cá, o corpo vai sofrer. Qual é a parte do corpo que mais sofre quando a mente manda isso para cá? É aquilo que se chama o órgão de choque. Então, para você, o órgão de choque pode ser o estômago. Então você vai ter queimação no estômago, vai ter má digestão, vai ter sensação de plenitude pós-prandial, que a gente chama, uma sensação de que está comendo um boi, como se diz, após o almoço, né? Para outros pode ser o aparelho respiratório, então vai ter asma, vai ter tosses frequentes, pigarros. Para outros pode ser a pele, vai ter reações na pele que são possivelmente a descarga da tensão emocional que está indo para o corpo. Então, nesse contexto, o câncer também precisa ser entendido. Ou seja, para algumas pessoas que têm essas tensões mentais que ela não sabe como resolver, né, no relacionamento no dia a dia, o corpo pode dizer assim, uau, então o corpo pega aquilo e aquela coisa não resolvida e ele então, o corpo apresenta uma alteração das suas células, ficando células cancerosas. Nesse sentido é que poderia acontecer. Interessante. Eu tenho uma citação aqui do Dr. Samuel Silverman, que ele é da Universidade Harvard Medical School. E deixa eu ler para vocês, é bem interessante. Se houver uma tendência latente para desenvolver um câncer, a incapacidade para expressar seus sentimentos irá atingir o corpo em algum ponto vulnerável, como o senhor estava falando. Yes. E com essa citação vem uma perguntinha. Que tipo de incapacidade de expressão atacam o corpo? Você veja bem o que ele está falando aí, né? Quer dizer, se a pessoa já tem uma tendência para desenvolver o câncer, aí vem a parte genética, a parte hereditária, né? Quer dizer, algumas pessoas nascem com a tendência para, ou com a fragilidade em relação a algum tipo de doença. Então, se a pessoa já tem aquela tendência herdada, e ela, junto disso, vai ter dificuldade de expressar sentimentos, de extravasar aquela tensão emocional, aí essa dificuldade vai acabar vindo para o corpo. E vai atingir o corpo naquela parte que o corpo é mais vulnerável. Se aquela pessoa ela é mais vulnerável para desenvolver o câncer, então ela vai ter o câncer. Por quê? Porque a mente estava esgotada e não conseguia resolver seus problemas, então o câncer seria uma expressão da dificuldade da resolução dessa dor emocional. Nesse sentido, é onde eu digo que o câncer tem uma influência, a mente tem uma influência grande na produção de um câncer. Né? Muito interessante. O que pode ajudar uma pessoa a evitar o câncer, de um ponto de vista emocional? Ou o que pode fazer alguém que já está com câncer?
Então é isso, quer dizer, se a pessoa já tem um câncer, se ela já desenvolveu essa doença tão infeliz, né, vamos dizer assim, ou se ela não quer desenvolver, claro, além do... A coisa básica é ter os cuidados físicos apropriados, né? Então, usar uma alimentação natural, natural significa vegetariana, né? Está provado que produtos de origem animal, eles são mais favorecedores de certos tipos de cânceres em pessoas propensas ou não necessariamente propensas, né? Usar água pura longe das refeições. Se a pessoa já tem câncer, é importante usar uma dieta crucífera. A dieta crucífera é uma dieta de alimentos crus, né, vegetais crus, é importante, com a orientação de um nutricionista que sabe trabalhar nessa área. Enfim, fazer exercícios físicos. Então, esse cuidado básico físico ele é fundamental. Do ponto de vista mental, é importante a pessoa pensar, ela tem um sentido para a vida maior do que o desejo da cura física. Isso é bem importante, viu, Arley? Tem pessoas que elas querem ter a cura física e nada mais. Né? Até oram, Deus, tira esse câncer de mim, mas não quer mudar nada da vida. A forma de se relacionar, né? As atitudes egocêntricas e apego ao dinheiro. Então não adianta. A verdade é que cura. A verdade Deus coloca no nosso corpo, na nossa mente, as nossas células, elas funcionam melhor na verdade, né? Então é importante a pessoa desenvolver na sua mente, pedir a Deus que ajude a desenvolver um sentido para a vida maior do que o desejo da cura física só, né? Tem gente que quer ter a cura física para poder ficar forte e ganhar dinheiro. Não é por aí, né? Qual a melhor maneira de ser útil com os talentos que a pessoa tem? Isso é importante também. Quer dizer, como que eu posso ser útil? Né? Isso é muito ajudador da fortalecimento do sistema imune de uma pessoa. Né? Quando você trabalha com o teu coração, você trabalha com amor, então isso fortalece as nossas defesas físicas contra câncer e outras doenças. Né? Também é importante a pessoa aprender que ela pode expressar sentimentos, ela pode expressar emoções e ainda ser amada e aceita. Ou seja, perder o medo de ser ela mesma, o que vão dizer, né? Como é que vai ser? Então, parar com esse medo, né? Porque as emoções que não são expressadas adequadamente, elas ficam retidas e pode ajudar na questão de piorar um câncer que já existe ou favorecer o surgimento, né? Então, compreender a si mesma, perceber suas motivações, aprender a amar a si mesma, né? Respeitar a si mesma, não ser abusiva consigo mesmo, isso é importante, né? Como usar o tempo que Deus dá para você viver, a pessoa viver, como usar esse tempo da melhor maneira, útil, né? Quem já está com câncer, talvez um câncer terminal, viu, Yarley? É importante pensar, bom, o que agora Deus pode querer de mim com o resto de vida que eu tenho para viver, né? Então, quando você se entrega assim a Deus para viver a vida que Ele quer que você viva, puxa, isso é o fator mais poderoso, eu diria, para o fortalecimento da mente e do corpo, em especial com relação à luta contra o câncer, né? Então, é importante isso. Às vezes, pessoas também precisam mudar, às vezes, drasticamente a sua vida, viu, Yarley? Tipo, tem pessoas que tinham, Dr. Li Shan cita no livro alguns casos de pacientes com câncer. Me lembro de um caso de uma mulher norte-americana, que teve um câncer de seio. Então, e ela era uma advogada bem-sucedida aqui nesse país e ganhava muito dinheiro, enfim, bem-sucedida economicamente e profissionalmente na área do direito, mas ela teve um câncer de seio. E naquele sofrimento todo de será que eu vou morrer, será que não, em aconselhamento com o Dr. Li Shan, ela então foi descobrindo que ela, na verdade, ao longo da vida dela, ela preferia ter outro tipo de trabalho. E o que ela fez? Ela mudou radicalmente de trabalho. Ela foi trabalhar em outra coisa que tem nada a ver com direito. Foi trabalhar com música. Olha só. Né? E depois que ela então estava feliz trabalhando com música, depois no follow-up, no segmento de avaliações médicas dela, se verificou que ela teve uma resposta muito melhor em relação ao câncer que ela teve, comparada com outras pessoas com o mesmo tipo de câncer e que morreram mais cedo e que não tinham
nenhuma mudança importante na vida, né? Então é importante isso, ouvir a voz de Deus para te dizer o que Ele quer que você faça na tua vida. De repente você vai ter que fazer umas mudanças maravilhosas, difíceis a princípio, mas maravilhosas por Ele, pela graça dEle, que vai ajudar. Né? Interessante o que o senhor falou, porque o senhor estava contando que ela mudou a vida dela completamente, certo? E eu achei muito legal uma coisinha que o senhor falou ali, ouvir a voz de Deus. Talvez você realmente tenha que fazer uma mudança completa na sua vida, talvez você tenha que mudar os seus hábitos, a sua alimentação, começar a fazer exercício se você não faz, ter uma mudança realmente completa, uma mudança grande em todos os seus hábitos. E é importante, para o lado espiritual e mental, você estar ouvindo a voz de Deus. Como que você pode fazer isso? Diretamente a Bíblia, essa é a maneira que a gente ouve a voz de Deus, exatamente ali. Nos livros do Espírito de Profecia tem coisas muito valiosas e importantes também. Eu tenho aqui uma situação do livro da Ciência do Bom Viver, escrito por Ellen White. Deixa eu ler para você, você vai achar muito interessante. O amor difundido por Cristo, por todo o ser, é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo, a alegria que comunica saúde e vida. Ou seja, no amor de Deus há poder para transformar todas essas coisas. É muito interessante aqui, como a gente tem conversado, a ligação entre a mente e o cérebro. O seu corpo está ligado com o cérebro. E se o seu corpo não está saudável, ele afeta a mente. Se a sua mente não está saudável, ela afeta o seu corpo também, Exato. como falamos hoje. E é interessante manter o seu corpo saudável e a mente também. Como o doutor falou, só relembrando rapidinho, o corpo, através do exercício físico, da água, do descanso, da luz solar, uma boa alimentação e outros fatores também. E a mente, através da confiança em Deus, da leitura da palavra de Deus, realmente descobrindo esses princípios bíblicos, que são mistérios e coisas preciosas que Deus pôs ali na Bíblia pra gente. Então, por que não descobrir? Por que não realmente tratar a sua mente bem com a palavra de Deus? Doutor, o nosso tempo está se acabando, mas muito obrigado pelas suas informações que o senhor nos deu. Ok, de nada, Yarley. Foi um prazer ter estado aqui com você desse programa. Muito obrigado. Que bom, o prazer é todo nosso, doutor. E espero ver você a próxima vez. Fique ligado, porque o próximo tópico vai ser tão interessante quanto esse. E espero ver você lá, neste programa que se chama Saúde e Você. Que Deus lhe abençoe e até mais.